7º episódio da série Decifrando o Leão, referente ao Imposto de Renda 2018. Eu me chamo Fernanda, estou aqui com a Luana, né, especialista em Imposto de Renda, e com a Karen, consultora aqui da Econete Editora. E o assunto de hoje é sobre o MEI, o microempreendedor individual. Muitas pessoas se formalizaram com o MEI. E Luana, você pode explicar um pouquinho mais sobre essa formalização? Sim, Fernanda, nos últimos anos, né, mais precisamente a partir ali de 2009, muitos empresários vieram a se formalizar como empresa, né, até mesmo para recolher a previdência oficial, né, para ter certos benefícios, tá? E principalmente para ter uma comprovação de renda, né? Então, o MEI surgiu pela Lei Complementar 128 de 2008 e passou a ter efeitos ali a partir de julho de 2009. Então, desde lá para cá, né, o Sebrae ele controla o número de MEIs inscritos no Brasil, né, e com base agora no mês de março já são mais de 6 milhões de MEIs inscritos. Então, imagina esse número crescente de empresários buscando a formalização, né? Inclusive com a crise econômica que o Brasil vive, né? Então, essa formalização está cada vez mais constante. Muitos micronegócios estão sendo abertos, né? Até mesmo pela facilidade, né, de se formalizar. Basta o empresário fazer a inscrição no portal do empreendedor, né, e sair já operando as atividades. Tá? Então, isso vem de encontro agora com o tema Imposto de Renda Pessoa Física, porque ele também precisa declarar os rendimentos dele, né, obtidos através da pessoa jurídica na declaração. Né? Tem particularidades que a gente vai ver quais que são, né? Mas essas dúvidas surgem agora nessa época do Imposto de Renda. Luana, e você pode explicar alguns dos benefícios da abertura como MEI? Bom, Fernanda, os benefícios de se formalizar aqueles que eu falei, né? Primeiro, ali comprovar uma renda, tá? Se ele precisar comprovar uma renda. Também, se ele precisar emitir notas fiscais, que é comum, né? Que os empresários comecem a ter ali a sua atividade informal e em determinado momento os adquirentes, os tomadores de serviço começam a pedir documentação fiscal. Então, nesse sentido, a formalização proporciona isso. A formalização também proporciona atuar de forma regular, ou seja, ter um alvará, né, ter uma licença para atuar em determinada atividade. E às vezes é bem simplificada essa forma de formalização no site do empreendedor, como eu falei, e às vezes, dependendo da atividade, é possível exercer na própria residência. Até mesmo na questão, por exemplo, do comércio de roupas, né? Às vezes, se você acaba adquirindo como pessoa jurídica, há benefícios na hora de você fazer a compra, né? Que o valor, ele fica bem reduzido. Hoje, inclusive, algumas concessionárias também dão benefícios na venda de veículos para pessoa jurídica, para exercer uma atividade. Então, existem inúmeros, concessão de crédito facilitado também para os pequenos empresários, linhas de crédito especiais, além de outros benefícios. Tem o benefício também em relação ao próprio empresário, né? Porque ele fica amparado pela Previdência, né? Ele fica por auxílio-doença, como aposentadoria por idade, e em relação às mulheres, elas ainda têm o benefício de auxílio-maternidade. Só que cabe a observação que ela só tem direito a esse benefício a partir do 10º recolhimento. Então, tem uma carência. Uma carência. Uma carência de contribuição para fazer ali no DAS mensal para poder depois requerer uma licença maternidade. Muito bem. Karen, e quem pode ser MEI? Em relação às atividades, né, permitidas, elas constam na Resolução 94 de 2011 da CGSN, no anexo 13, que é onde são as atividades permitidas. Via de regra, são as atividades mais simples, que é um comércio, um salão, uma manicure, né? Entre outras atividades que tem dentro desse anexo. É interessante mencionar lá que também dentro do anexo tem uma coluna lá que diz ISS ou ICMS. Isso. Então ali ele já vai saber, conforme a atividade, o que ele vai pagar de tributo além do INSS. Tá? Então, verificar primeiramente se a atividade que ele quer exercer está dentro dessas atividades permitidas é bem importante. Exatamente, com a descrição, porque muitas vezes ele vai pelo que é mais geral, e não, tem que ser exatamente a descrição da atividade que ele exerce.
ele tem que exercer a atividade de forma independente, ou seja, é só o empresário, né? Ele pode ter um funcionário. Nesse caso, tem uma observação expressa. Ele pode ter um único funcionário, pagando um salário mínimo ou piso da categoria, tá? E nos casos que o funcionário estiver afastado, ele pode repor, mas só nesse caso, porque ele tem que ter sempre somente um funcionário com ele. Tá? Então, se um único funcionário dele se afastou, ele até pode repor, mas depois que cessar esse afastamento, né, o outro empregado sai e permanece só aquele empregado que estava afastado. No caso do MEI, ele não é permitido filial, né? Ele não tem essa disposição de abertura de filial. Mesmo ele sendo um empresário individual, ele não tem essa liberação de ter uma filial. Um outro estabelecimento. Ele também não pode ser sócio de outra empresa, ou titular de outra empresa, ou administrador de outra empresa, tá? Então, ele tem que exercer somente a atividade dele com o CNPJ dele, né? Não pode participar de outras empresas. Caso contrário, ele vai ter que escolher, ou ele continua participando de outras empresas, ou ele encerra o MEI, tá? Nesse caso, ou continua exercendo o MEI, mas sem vínculo com qualquer outra empresa. E muito importante aqui nessa questão de exercer a atividade de forma independente, significa dizer que o MEI não pode ter vínculo empregatício com o tomador do serviço. Tá? Então, muitas vezes também a gente vê, né, que se usa essa inscrição de forma indevida, até mesmo para diminuir a carga tributária em cima de um empregado que a empresa paga. Ela vai lá e contrata um MEI, mas esse MEI ele pode ter vínculo empregatício. A partir do momento que ele tem esse vínculo, que é o quê? Relação de subordinação, pessoalidade e habitualidade, ele tem que sair do MEI. Ele não pode prestar serviço como MEI, onde ele cria esse vínculo empregatício com a fonte pagadora dos rendimentos. Nesse caso, né, eu não posso substituir o contrato via CLT que eu tenho com um funcionário e solicitar que ele abra um MEI para poder diminuir a carga, né, dos valores a serem recolhidos. Então, isso não pode mesmo. Exato. Ainda em relação à atividade, por exemplo, eu sou uma manicure, mas eu também gostaria de vender roupas. Eu posso ter mais de uma atividade como MEI? Pode ter mais de uma atividade como MEI, sim. Não tem vedação. Aí, nesse caso, como a gente está falando de uma atividade de serviço, que seria a manicure, e uma atividade de venda, que seria a venda de roupas, ela vai contribuir com o INSS, com o ICMS e com o ISS no DAS dela, mas ela pode ter mais de uma atividade. Geralmente é isso que acontece, né? Não fica trabalhando somente em um ramo, acaba... Não, você pode ter diversas diversificando, né? O que não pode ter é só a filial, conforme a Karen comentou. E qual é a carga tributária do MEI? O MEI, ele contribui com INSS no valor de 5% sobre o salário mínimo. Quando a atividade é de comércio, ele contribui com mais R$1 referente ao ICMS, e quando é prestação de serviço, com R$5 referente ao ISS. Lembrando que, conforme a Luana já tinha comentado, se eu tiver comércio e serviço dentro das atividades, ele vai contribuir com 5% do INSS, R$1 de ICMS mais R$5 de ISS. Essa é a carga tributária do MEI. E o recolhimento é unificado? Unificado. Então. Isso, ele vai recolher sempre todo mês, tá? Inclusive, ele pode gerar todas as guias de forma antecipada para ele ir pagando mensalmente. Geralmente, como que ele pode emitir essas guias, tá? Que é o DAS. Ele pode ter um contador que emite para ele, tá? Ou ele pode mesmo ter o código de acesso dele para acessar o portal do Simples Nacional e gerar essas guias e ir pagando mensalmente. Só lembrando que todo pagamento em atraso gera acréscimos legais, multa e juros, né? O vencimento do DAS é dia 20 de todo mês, salvo quando o dia 20 cai num feriado, tá? Ou até mesmo não é dia útil, onde esse pagamento ele é postergado para o primeiro dia útil seguinte, né, ao vencimento. Então, só se atentar para isso. Se deixou de pagar no prazo, vai ter que entrar novamente no portal do Simples Nacional para gerar uma guia atualizada. Cabe a informação que mesmo quando o MEI ele está inativo ou sem atividade, isso não dispensa ele do recolhimento.
Ou Exato. seja, ele precisa recolher as guias normalmente. A única particularidade que tem é quando ele recebe algum tipo de benefício da Previdência, onde o valor da Previdência em específico não é recolhido. Mas ainda assim ele tem a obrigatoriedade de recolher o ISS e o ICMS, dependendo da atividade dele. Então, importante, né? Tendo ou não tendo receita no mês, ele vai recolher esse valor fixo, que se for pagar todos os tributos incidentes no DAS, que é o INSS, o ICMS e o ISS, vai gerar em torno de uns R$54 por mês para pagar. Luana, e qual a diferença de natureza jurídica, né, do MEI e da pessoa física do MEI? A pessoa física, ela é uma pessoa física natural, né? Com possibilidade de exercer atos da vida civil, dentre eles abrir uma empresa. Abrindo uma empresa, na modalidade microempreendedor individual, a gente já tem uma empresa constituída, então a gente vai ter duas figuras. A pessoa física titular do MEI e o MEI, que é uma empresa. O MEI, ele é modalidade de empresário, do artigo 966 do Código Civil, tá? Então, isso é um princípio bem básico que a gente tem que levar em consideração, separar as duas figuras, as duas naturezas, porque isso vai ser determinante para saber o que vai ser tributado na forma do MEI e o que vai ser rendimento da pessoa física titular do MEI obtido pela empresa que ele abriu. E como que funciona essa separação entre rendimentos do MEI e rendimentos da pessoa física? Como o MEI ele é dispensado, né, ou seja, ele não tem a obrigatoriedade de abrir uma conta bancária jurídica, né, conforme as orientações do próprio portal do empreendedor, cabe ao empresário mesmo fazer essa segregação. Ou seja, ele vai ter que cuidar do que é o patrimônio da pessoa física, dos rendimentos que ele recebe pelo MEI, até para fins de declaração, que no futuro, no fechamento anual, ele tem que colocar essas informações relacionadas à pessoa jurídica. E na pessoa física ele precisa declarar as rendas da pessoa física mesmo, né? Porque o que ele declara em si na pessoa física é os rendimentos, o lucro que ele recebe como microempreendedor individual. Primeiro, né, a receita do MEI é a receita do produto da venda de bens e serviços para qual ele foi constituído. Ele abriu lá um comércio de roupas, o produto da venda vai ser o comércio de roupas, ele vai receber aquilo na pessoa jurídica, né? Por mais que ele não tenha obrigatoriedade de abrir uma conta e às vezes acaba caindo na conta da pessoa física, mesmo assim seria interessante separar, porque o rendimento é da pessoa jurídica primeiramente e não da pessoa física titular do MEI. Aí o que se faz para saber qual que é a parcela do titular? Apura-se um lucro em relação à receita oferida no mês e depois no ano, né? Dá para ir fazendo esse cálculo mensalmente depois no encerramento do ano para ver qual seria o valor de lucro oferido nessa pessoa jurídica, que é o MEI, para efeito da declaração do imposto de renda da pessoa física. Tá? Então, como que é calculado esse lucro? Presume-se um percentual específico de acordo com a atividade em cima da receita oferida no MEI. Para comércio, hoje a gente tem 8% e para serviços 32%. Esses valores presumidos seriam a renda que o titular do MEI informa da declaração de imposto de renda da pessoa física como rendimentos isentos e não tributáveis. Tá? Então, só lembrando que, primeiro, o titular, né, pessoa física, ele precisa verificar se ele está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda conforme os critérios de obrigatoriedade. Para rendimentos isentos, seria receber rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$40 mil. Se a gente for pegar o limite do MEI do ano passado, que foi 60 mil, e aplicar, né, o percentual de presunção de 32%, não vai chegar aos 40 mil. Mas daí teria que ser somado com outros rendimentos que porventura essa pessoa pode receber, isento também, às vezes está recebendo uma doação, está recebendo uma herança. Se somados, né, lucros, mais esses outros rendimentos isentos privativos da pessoa física e somar, né, um valor superior a R$40 mil, ele estaria obrigado pelo critério de receber rendimentos isentos.
Mas existem outros critérios também de obrigatoriedade, que é possuir bens e direitos em valor superior a R$300 mil no ano, né, em 31/12 do ano passado, estar com esse valor de posição patrimonial, receber rendimentos tributáveis em valor superior a R$28.559,70, porque às vezes o MEI ele pode ter lá atividade como uma forma eventual, muitas vezes, e também ser assalariado de outra empresa. Ele pode lá ter o comércio de roupas, mas ele trabalhar com vínculo empregatício em outra empresa, não exercendo atividade de comércio, né, uma outra atividade. Então, ele teria uma outra renda do trabalho assalariado para verificar se ele estaria obrigado a apresentar a declaração. Então, o cliente tem que se atentar nisso, né, que não é somente porque ele tem a abertura, né, de uma empresa como MEI, que ele está obrigado a fazer a declaração. Então tem que ver esses outros pontos. Ele, pessoa física em si, se entra na obrigatoriedade. Tem que analisar todas as obrigatoriedades, como você mesmo mencionou. Não é só por ele ser inscrito no MEI que ele tem a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda de pessoa física. Ele vai ter que se atentar ali às outras obrigatoriedades, né, para poder entregar mesmo. Essa condição de ser sócio de empresa, titular de empresa, antes era uma condição de obrigatoriedade da apresentação da declaração de ajuste anual. A partir do exercício 2010, né, declaração exercício 2010, ano calendário 2009, acabou essa condição de que só ser titular ou sócio de uma empresa obriga a pessoa física a declarar o imposto de renda. E caso o MEI ele opte, né, não ele mesmo fazer a contabilidade, mas ele contratar um contador. Então ele vai fazer o cálculo se a empresa teve lucro ou não. Aí nesse sentido não tem essa presunção que a Luana mencionou daí. E não tem essa presunção. O lucro contábil ele é distribuído na integral. Ele não segue essas regras de presunção ali para ser informado daí. Então se ele acabar apurando um lucro fiscal, digamos assim, que é esse baseado na presunção, num valor X e apurar um lucro contábil superior, ele pode distribuir esse lucro superior. Karen, de alguma forma a Receita Federal se pronunciou em relação a esses rendimentos do MEI? Sim, Fernanda. Até o momento, o que nós temos de informação é no próprio perguntão da pessoa física, na pergunta 169, onde a Receita Federal ela traz o entendimento do que deve ser informado como rendimento do MEI lá na declaração da pessoa física, que é, como a Luana já tinha mencionado, o lucro isento do imposto de renda, né? Lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. A única informação da Receita Federal do que deve ser informado é essa, dentro do próprio perguntão. O que acontece às vezes é que o titular, a pessoa física, ela só tem o MEI como fonte de renda. E a gente viu que o lucro, né, que seria 8% para comércio ou até mesmo atividade artesanal e 32% para serviços, às vezes não cobre uma evolução patrimonial que ela teve durante o ano. Por exemplo, ela comprou um veículo de R$35 mil, porém o lucro lá do MEI deu R$10 mil. Né? Os R$10 mil, que é o rendimento oferido, não vai cobrir os R$35 mil que foi o veículo adquirido. Então, nesses casos, é até orientado que procure um contador para elaborar ali uma demonstração de resultados para apurar um lucro maior, porque a gente sabe que às vezes a despesa do MEI é muito pouca. Tá? Então, se ele conseguir comprovar esse lucro em valor superior, seja ele contabilmente, ele vai poder suportar na declaração essa evolução patrimonial. Ao invés de R$10 mil, ele vai ter um lucro de R$50 mil, R$45 mil, vai depender aí do nível de despesas que ele tem na atividade. Cara, ainda em relação a essa presunção que tem que ser feita com relação ao lucro. Então, comércio 8%, prestação de serviço 32%. Mas efetivamente é 32% para prestação de serviço ou tem alguma exceção? Não, Fernanda, existem algumas exceções. Em regra geral é os 32%, mas em relação a transporte de cargas, ele utiliza a presunção de 8%. E em relação aos demais transportes, utiliza-se 16%.
mas quase todos acabam caindo nos 32%. Fora essas exceções aqui que a Karen comentou, 32%. É importante, né? Porque a gente sabe que tem muito caminhoneiro, tem muito Uber, né? Existe, inclusive, uma estimativa do Sebrae, né, sobre as atividades mais comuns no MEI. Dentre elas está a prestação de serviços de salão de beleza, comércio de vestuário e artigos em geral. Também temos de marcenaria, obras, tá? O transporte ele não aparece ali nas principais, mas são essas prestações de serviço onde o percentual de presunção a ser utilizado é 32%. Então, Karen, como a gente viu, o MEI necessariamente não precisa ter um contador. Mas como que ele vai fazer para manter esse controle das suas receitas? De acordo com a resolução CGSN 94 de 2011, ela traz ali um padrão de um relatório que o microempreendedor precisa preencher ali até o 20º dia de cada mês, né, em relação à receita oferida do mês anterior. E o que acontece? Mesmo ele não tendo a obrigatoriedade de ter um contador, o empresário em si precisa ter essa responsabilidade de fazer o preenchimento. Porque o relatório ele é simples, mas ele tem alguns detalhamentos em relação a receitas com emissão de documento fiscal, sem emissão de documento fiscal, quando é relacionada à fabricação ou comercialização e prestação de serviço. Então ali ele separa, né, quais que foram as receitas auferidas no mês anterior, se foi comércio, se foi indústria, se foi serviço, separando por a receita oferida com ou sem emissão de documento. Então, existem também particularidades em relação à obrigatoriedade ou não de emitir documento fiscal, tá? E nesse caso, por mais que ele não emita um documento fiscal, ele tem que relacionar nesse relatório mensal de receitas brutas para controle dele. Tá? Então, isso é muito importante para ele depois poder comprovar qual que foi o valor de receita oferida, caso ele venha exceder o limite permitido de faturamento, porque o MEI também ele tem um limite de faturamento. Para o ano calendário de 2017 foi 60 mil. A partir do ano calendário 2018, a partir desse ano, já passa para 81 mil. Então, se ele ultrapassar esse limite de faturamento também, ele vai ser desenquadrado. Existem ali os prazos, né, de desenquadramento dele, tá? Mas não vem ao caso agora, tá? Mas é importante dizer que ele precisa ter esse controle de receitas. E nesse relatório ele anexa também as compras que ele fez, os serviços tomados, justamente para ter um dossiezinho mensal do que ele emitiu, do que ele auferiu de receita e o que ele também teve de despesas. E ele só vai manter guardado com ele ou ele vai ter que mostrar isso para a Receita Federal? Ele só mantém arquivado com ele, tá? Essa informação ela não vai ser apresentada mensalmente para a Receita Federal, mas é uma obrigatoriedade que ele tem perante a legislação. Ele tem que preencher, né, fazer esse relatório mensal de receitas brutas. Esse relatório ele auxilia no momento em que quando o MEI recebe isso tudo em conta bancária da pessoa física, ele consegue segregar exatamente o que é o rendimento do MEI recebido na conta da PF, né? E o que é realmente o rendimento da pessoa física recebida na conta bancária. É nisso que vem auxiliar também esse relatório mensal. É isso mesmo, já que ele não precisa ter uma conta bancária, é importante que, se a Receita Federal chamar esse contribuinte para prestar esclarecimento por que deu uma variação patrimonial na declaração dele não suportada por rendimentos, ele vai apresentar esse relatório mensal de receitas brutas do MEI, ele vai apresentar também talvez um lucro contábil para suportar aquele acréscimo patrimonial, ou ele vai ficar no lucro fiscal, que é conforme os percentuais de presunção ali que estabelece a própria resolução. Lá no artigo 131 ela fala que o rendimento isento do MEI vai ser limitado a esses percentuais de presunção estabelecidos na Lei 9.249 de 95, lá no artigo 15. Tem todos os percentuais de presunção para as atividades. Importante também esse relatório quando o MEI crescer, quando o MEI não for mais MEI, né? Quando ele se tornar ali uma EPP, porque o MEI ele é modalidade de microempresa, né? Mas ele tem um faturamento limite para
para esse ano, por exemplo, de 81 mil, enquanto microempresa é 360 mil. Então, a partir do momento que ele crescer, ele já vai ter ali pelo menos uma estimativa de qual que seria o lucro dele, né, para um possível planejamento tributário, para ver se compensa ele permanecer no Simples Nacional, a partir desse momento que ele cresce, ou se ele já vai para algum outro regime tributário. Essa é uma informação mensal. E anual, ela tem alguma declaração? Sim, ele tem obrigatoriedade de entregar das NCMEI anualmente. É até o último dia útil do mês de maio do ano calendário seguinte, né? Então, ele tem essa obrigatoriedade em regra geral, né? Não ocorrendo nenhum evento especial no caso. A das NCMEI, ela é uma declaração bem simplificada em relação às receitas auferidas mesmo pelo MEI, onde é segregada ali num primeiro campo a receita total oferida pelo MEI e num segundo campo as receitas sujeitas ao ICMS, né, que essa é a segunda informação. Uma terceira informação é que ele pede ali sobre a contratação de funcionários dentro do ano calendário, ali, alguma transição em relação aos funcionários. Então, essa declaração anual, ela agora de maio, né, que vai ocorrer até maio, referente ao ano calendário 2017. Então, as receitas auferidas em 2017 vão ser declaradas agora até o último dia útil do mês de maio. Essa obrigação acessória, ela é obrigatória, sob a pena de, se não ser apresentada, incorrer em multa. A multa mínima é de R$50, mas essa multa ela pode também ser calculada em cima do imposto devido, tá? Que seria 2% ao mês de atraso ou fração de mês, limitada a 20%. Então, dependendo aí da situação, né, ela pode ser aumentada. E se acontecer extinção ou algo nesse sentido, é também esse mesmo prazo de maio? Se o MEI ele encerra no primeiro quadrimestre do ano, ou seja, de janeiro a abril, ele tem até junho para apresentar essa declaração. Agora, se ele encerra a partir de maio de cada ano, ele tem até o mês seguinte para apresentar. Ainda em relação à multa, tem alguma redução desse valor? Sim, Fernanda. Tem a redução de 50% desde que ele apresente a declaração sem qualquer procedimento de ofício por parte da Receita Federal, e de 75% se ele entregar no prazo fixado da intimação, ou seja, quando ele já foi notificado, né, e está prestando esclarecimentos ou está entregando no prazo. Isso mesmo. E me diga uma coisa, na consultoria, quais são as maiores dúvidas em relação ao MEI que eles fazem? Em relação às atividades permitidas mesmo, em relação a quando tem atividade de comércio e serviço, né, em relação ao recolhimento, patrimônio mesmo, em relação à diferença do patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. E principalmente essa questão do que declarar na declaração do titular do MEI. Então, a partir do momento que existe essa separação patrimonial, que muitas vezes não ocorre na prática, porque o MEI acaba recebendo todos os valores na sua conta de pessoa física. A partir desse momento, a gente tem que separar, continuar separando, por mais que entrem os valores na conta da pessoa física, existe ainda a separação do que é rendimento do MEI, que vai ser tributado na forma estabelecida na legislação, Resolução 94 de 2011, Lei Complementar 123 de 2006, e o que é privativo da pessoa física titular do MEI, que vai ser tributado de acordo com a natureza do rendimento. E o que o titular aufere em relação ao MEI, o que ele traz do MEI para a pessoa física, é o lucro. Muito bem. E me diga uma coisa, vocês podem deixar, né, uma dica para os nossos clientes com relação ao MEI? O que eles precisam se atentar no momento de fazer a declaração de uma pessoa, né, que ela tem também no MEI? Sim, exatamente essa separação do patrimônio, porque se não houver justificativa para o acréscimo patrimonial na declaração, esse contribuinte ele pode cair na malha fina,
Tá? Então, como que esse acréscimo patrimonial pode ser justificado? Através do lucro. Se for um lucro calculado através dos percentuais de presunção, muito provavelmente não cubra essa variação patrimonial. Aí o que é recomendado? Apurar o lucro contábil. Procurar um profissional, apurar o lucro contábil e aí sim poder justificar o acréscimo patrimonial na declaração. Além disso, manter o controle das receitas, através do relatório mensal de receitas brutas, manter o controle também das despesas e fazer as declarações, fazer a declaração anual do CIMEI. E só para deixar mais claro, né, para o nosso cliente, quais são as obrigatoriedades da entrega da declaração? Então a gente viu que não é só porque ele tem o MEI que ele tem que fazer a entrega da declaração. Quais são os itens, né, de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda? Então fica os rendimentos tributáveis a partir do valor de 28.559,70, né? O valor de rendimentos isentos não tributáveis ou de exclusivo na fonte no valor superior a R$40 mil, né? Os bens, né, acima de R$300 mil. Se teve apuração de ganho de capital sujeito à incidência do imposto também, conforme a gente viu lá no episódio de ganhos de capital. Outra condição também é se o contribuinte tem optado pela isenção do imposto de renda na alienação de imóveis residenciais para aquisição de outros imóveis residenciais no prazo de 180 dias, outra hipótese de obrigatoriedade da declaração. Se ele passou a condição de residente no país no ano calendário 2017 e em relação à atividade rural, se teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 ou se quiser compensar algum prejuízo fiscal do próprio ano ou do ano calendário anterior. Gostaria de agradecer a presença mais uma vez da Luana e da Karen, e no dia 24 de abril estaremos ao vivo respondendo as perguntas realizadas durante a série Decifrando o Leão. Caso você não tenha feito nenhuma pergunta, você tem ainda tempo de fazê-la através do link da descrição desse vídeo no Facebook, no YouTube ou através do nosso site especial IRPF 2018. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e até lá!